Deus aos servos do Senhor, esse homem que tanto tem nos abençoado. Nós vamos orar pelo pastor Silas nesse momento. Deus, eu quero agradecer pelo coração de servo do teu filho. Deus, que sempre está disponível para nos abençoar. Ó Deus, eu quero agradecer, ó Deus, pelas palavras que o Senhor tem dado ao pastor Silas, porque elas, ó Deus, têm sido, ó Deus, usadas, ó Deus, pelo teu poder para atingir e mudar os nossos corações. Eu peço que o Senhor use o teu servo, ó Deus, agora, e use o teu servo nesses dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia. Novamente, janeiro chegou, né? O pastor entrou de férias e eu estou aqui outra vez, né? A cada janeiro, quando vocês chegam aqui e encontram meu carro na vaga do pastor, já sabe que eu estou aqui, né? É o meu privilégio de poder estacionar ali. Se bem que agora ele está colocando o carro em outro lugar, né? Eu já tenho usado essas vagas mesmo quando eu não estou pregando. Mas é uma alegria muito grande poder, a cada mês de janeiro. E eu quero dizer para os irmãos que eu começo desde outubro, novembro do ano anterior, já na expectativa de que o pastor vai me convidar. O convite dele geralmente só chega em dezembro, no final de dezembro, meado de dezembro. Mas eu já começo a pensar o que Deus quer que eu fale para a igreja. Eu posso dizer para os irmãos que essa convicção ela veio bem mais cedo esse ano, por causa de algumas experiências na minha própria vida. E também por causa do fato de que em outubro, no início de outubro, eu participei de um congresso de psicologia aqui no Rio, 2 dias, uma sexta-feira inteira e um sábado inteiro, só para tratar do tema do perdão numa perspectiva psicológica, não é? Vocês imaginam que, para mim, não era nenhuma novidade o que ia ser falado lá. Eu já imaginava, por conhecer, à luz da Bíblia, o poder do perdão, o significado do perdão. E desde aquele momento, quando eu participei daquele congresso e as coisas que eu fui observando e ouvindo, eu comecei a alimentar no meu coração esse propósito de estar compartilhando com os irmãos nesse dia com relação ao perdão. E digo para os irmãos que comecei a fazer uma pesquisa, comecei a reunir material. E havia muita coisa. Eu acho que daria para a gente pregar talvez umas 6 ou 8 mensagens sobre esse tema. E eu, na verdade, reuni algum material e fui selecionando o que eu poderia realmente compartilhar e o que seria mais relevante para a igreja nesse tempo. Então, nós vamos estar falando nesses dois domingos, nessas 4 oportunidades, sobre o tema do perdão, né? O poder do perdão. Hoje de manhã, como o pastor Roberto já anunciou, nós vamos estar falando sobre o perdão a si mesmo, o auto-perdão, não é? Os irmãos vão perceber que dificuldades nós temos para nos perdoar em algumas situações da nossa vida. Hoje à noite nós vamos falar sobre o poder de perdoar o próximo, o poder que existe quando nós liberamos perdão por aquele que nos ofende. Então, hoje à noite esse vai ser o tema. No domingo que vem, na parte da manhã, eu vou considerar a necessidade de pedir perdão quando nós machucamos alguém. Então, muitas vezes nós ficamos vaidosos, orgulhosos e egoístas, e não procuramos as pessoas que nós ferimos para lhes perdoar, ou pelo menos não desejamos perdoar as pessoas que nos machucam. Vamos falar sobre isso domingo que vem de manhã. E domingo que vem à noite nós vamos falar sobre o poder do perdão de Deus na nossa vida. Quando nós nos perdoamos a nós mesmos, nós nos libertamos da culpa. Quando nós perdoamos o outro, nos libertamos da mágoa. Quando nós pedimos perdão ao outro, nos libertamos da vaidade, do orgulho. E quando nós recebemos o perdão de Deus, nos libertamos do medo. É isso que nós vamos estar considerando nesse tempo. Queria que abrisse suas Bíblias, então, no Evangelho
do Senhor Jesus, como escreveu João, no capítulo número 21, o último capítulo, e nós vamos então ler a partir do versículo número 1. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso número 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas, em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Vê, Jesus tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois da ressurreição dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Deus, estamos, ó Pai, diante da Tua palavra, diante desse texto, diante desse tema tão relevante para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso interior, para os nossos relacionamentos, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida emocional, para a nossa vida relacional. E nós te pedimos nesta manhã e nestes dias que a graça e a compaixão do Senhor estejam sobre este teu servo e sobre esta congregação, porque, ó Deus, a nossa única intenção é mediar, é trazer do teu coração um recado para dar àqueles que aqui estão. Ó Deus, as palavras que vão ser ditas não são as palavras que um homem pode dizer, mas as palavras do Espírito Santo, que podem ser relevantes, impactantes e absolutamente transformadoras para as nossas vidas nesta manhã e nesses dias. Por isso, tem compaixão de mim, tem compaixão de nós.
Tem misericórdia, Senhor, e ajuda-nos na ministração do teu recado, da tua palavra, da tua mensagem. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, o tema do perdão deve ser considerado numa percepção também científica, porque, na verdade, existe hoje uma pesquisa abundante no meio científico sobre os efeitos do perdão. Quando eu falo no consultório sobre perdão, eu sempre procuro lembrar para as pessoas que eu não estou falando no perdão religioso, porque há muitas questões sobre o perdão da igreja, o perdão na igreja, o perdão como compreendido na Bíblia, e a gente quer exatamente dirimir essas dúvidas nesses dias e buscar realmente o ensinamento bíblico sobre isso. Mas muitas vezes no consultório nós estamos usando o perdão como um instrumento da psicologia, como um instrumento de ação. Depois que eu participei desse encontro que me referi anteriormente, eu descobri que um dos palestrantes desse encontro, um professor de uma universidade dos Estados Unidos, tinha um livro publicado lá, que aqui não tem, chamado Manual do Perdão, mais de 600 páginas. Eu pedi que eu consegui trazer esse livro, e ele começa falando de uma pesquisa, e ele é fruto de uma pesquisa patrocinado por 14 empresas dos Estados Unidos que investiram pesado em muitos psicólogos e pessoas que lidam com aconselhamento para trabalhar a questão do perdão. E o fruto foi esse livro de quase 600 páginas chamado Manual do Perdão. E lá então está dizendo dessas empresas que estão investindo para se pesquisar, se trabalhar, não é, a questão do perdão do ponto de vista da ciência, do ponto de vista científico, no efeito dela, o efeito do perdão na vida das pessoas, no seu psiquismo, no seu físico, no seu corpo, na sua saúde física e mental. E então todas essas questões são bastante interessantes e relevantes. E nesse primeiro momento eu queria exatamente falar dessas dimensões do perdão. No perdão existem 3 personagens envolvidos, e aqui nós estamos pensando naquilo que nós entendemos do perdão dentro da perspectiva bíblica. O perdão envolve sempre 3 personagens: Deus, eu e o próximo. Então nós estamos sempre afetados com esses 3 personagens quando nós pensamos na ideia do perdão. Nós podemos, dentro desses 3 personagens, eu, Deus e o próximo, compreender 4 áreas do perdão, que é exatamente as 4 áreas que nós vamos considerar. A primeira é o perdão a mim mesmo. Nós muitas vezes recebemos ou acreditamos ter recebido o perdão de Deus e até o perdão de uma pessoa, mas nós não nos perdoamos. Desgraçadamente, carregamos durante a vida, muitas vezes, sentimentos de culpa, e nós sabemos que Deus já nos perdoou, mas nós não conseguimos nos perdoar de alguma coisa, de alguma situação no passado. Isso nós vamos considerar hoje de manhã. Mas quando eu sofro alguma ofensa de alguém, quando alguém me machuca, ou alguém me machucou no passado, ou eu fui afetado pela minha família, pelos meus pais, alguém pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, não é? Nós podemos ter desenvolvido uma mágoa e um ressentimento, porque nós não perdoamos essa pessoa, ou essas pessoas, ou a nossa história, nós não perdoamos. Então nós guardamos uma mágoa conosco, um ressentimento que muitas vezes vai abusando do nosso equilíbrio, vai tirando o nosso equilíbrio emocional e tirando a nossa paz na nossa caminhada. Mas existe também a situação em que alguém me machucou, ou aliás, eu machuquei alguém, eu feri alguém, não é? Fiz alguma coisa, não é? E eu quero dizer para vocês que quando eu era pastor, eu de vez em quando pegava o hall de membros da igreja e olhava nome por nome e ficava pensando, será que alguém tem alguma coisa contra mim na igreja? Eu ficava pensando se eu poderia ter ferido alguém. Eu não queria em nenhum momento ter qualquer dificuldade com nenhuma pessoa da igreja no meu relacionamento interpessoal. E eu ficava sempre olhando ali para ver se havia alguma coisa que alguém pudesse ter contra mim, eu tivesse feito alguma coisa contra essa pessoa. Então, quando a gente fere alguém, a gente deve pedir perdão. E quando eu peço perdão a Deus, eu preciso receber o perdão de Deus.
o perdão de Deus tem um poder enorme na minha vida. Agora, existem algumas dificuldades do auto-perdão. Nós vamos considerar isso hoje, né? Podemos comprovar que receber o perdão de Deus não é uma coisa tão difícil, não é? Perdoar o outro é uma coisa um pouco difícil, mas o mais difícil que nós temos percebido é a pessoa se perdoar. Porque, como eu disse antes, receber o perdão de Deus, a gente acredita na Bíblia, você está perdoado. Só que nós muitas vezes não nos perdoamos. Então há uma dificuldade de recebermos o perdão de Deus. Eu percebi durante o meu ministério que havia pessoas, né, que de quando em vez, quando era feito um apelo de consagração, eles vinham no altar, eles choravam, às vezes se ajoelhavam, ficavam ali naquele quebrantamento e voltavam para os seus lugares. Quando tinha um novo apelo daquele mesmo molde, um apelo de consagração, um apelo de entrega de vida, a pessoa vinha novamente, chorava ali no altar, e algum tempo depois eu percebia, através do contato com essa pessoa, que ali havia um problema de auto-perdão, ele não se perdoava. E cada vez ele vinha no altar, ele chorava, ele pedia a Deus misericórdia para tirar a culpa do coração dele, mas ele voltava e as coisas continuavam do jeito que eram antes. E ele então tinha que vir sempre, tinha que vir continuamente e não conseguia libertação. Então há muitas dificuldades no auto-perdão. E o poder do perdão, que é exatamente o tema geral dessas mensagens, né? Cada vez nós temos mais compreensão. A ciência está descobrindo isso agora. Há um tempo atrás chegou às minhas mãos um material de um psiquiatra suíço, Paul Turner, que publicou um material para médicos, falando sobre a medicina integral. Eu tenho distribuído isso para os médicos, né? Falando da amplitude do ser humano, que o médico não pode ir, não deveria ir lá num leito e cuidar só do corpo. Ele tem que entender que ali existe uma pessoa, existe alguém que tem problemas emocionais, existe alguém que tem problemas em outras dimensões. Então, quando ele está tratando, ele não pode tratar só de uma doença, mas ele tem que tratar do doente. Ele tem que ver o que está por trás de tudo aquilo ali, o que está gerando aquela situação toda. É a medicina integral. Nós aprendemos já há algum tempo, os teólogos e os pastores, a questão da mensagem holística. Holo é uma palavra grega que significa todo. A mensagem holística é a mensagem que pega o homem no seu todo, que procura atingir todas as dimensões do homem, não somente a sua alma na dimensão espiritual, mas também o seu psiquismo, as suas questões emocionais e também as suas questões físicas, o seu corpo, porque as doenças espirituais e emocionais, muitas vezes, elas saem pelos poros, elas vêm para a pele, elas vêm para a nossa vida, elas aparecem nos nossos órgãos. Por isso, existe essa questão do perdão como sendo um instrumento para tratar de todas essas dimensões do nosso ser. Queridos, ninguém terá paz espiritual se ele continua não recebendo o perdão de Deus na vida dele, não se perdoando a si próprio e não perdoando o outro. A pessoa vai andar com uma vida miserável durante toda a sua caminhada aqui na terra. Então o perdão tem esse poder de nos trazer para a saúde espiritual, para a saúde mental, para a saúde emocional e também para a saúde física. Interessante que uma vez 4 homens fizeram um grande esforço para levar um paralítico ao encontro de Jesus. Jesus estava numa casa em Cafarnaum e havia dificuldade de entrar naquela casa, então destelharam a casa e desceram pelo telhado com aquele paralítico e colocaram na frente de Jesus. O que eles esperavam? Que Jesus curasse fisicamente aquele homem de imediato. E Jesus disse: perdoados são os teus pecados. Perdoados são os teus pecados. E talvez eles tivessem, mas nós trouxemos esse homem, trouxemos da rua, cavamos um buraco no telhado, descemos com todo esforço para que ele fosse curado dessa limitação física que o faz viver na mendicância, e agora ele diz que perdoados são os teus pecados. Mas por quê? Porque ali havia um homem preso pela culpa, preso pelas suas dificuldades emocionais. Então Jesus disse: olha, curar esse homem fisicamente não é uma coisa difícil. Agora, difícil é ele aceitar o perdão de Deus para a vida dele. Por isso eu te declaro: você está perdoado dos seus pecados. Por quê? Porque existe o poder de cura no perdão. Então, queridos, esse é o tema, essa é a temática que nós vamos estar tratando nesse dia. Mas e o texto? Olha, esse texto que nós lemos é um texto
que fala do encontro de Jesus com Pedro depois da ressurreição. Pedro foi um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus, nós sabemos disso. Nós sabemos da personalidade de Pedro. Ele era muito parecido com muitos de nós, impulsivo, sensível, arrojado. Muitas vezes ele fazia promessas que não cumpria. Então nós todos temos um pouco de Pedro, no mínimo nós temos um pouco. E Jesus, uma ocasião, disse para Pedro: você vai me trair, Pedro. E Pedro disse: de forma alguma. Pedro disse: de jeito nenhum, isso nunca vai acontecer, de forma alguma. Todos podem te negar, todos podem te negar, mas eu nunca te negarei. E Jesus estava dizendo: você vai me negar, você vai me negar. E Pedro afirmava categoricamente que isso jamais iria acontecer. Vocês sabem o que aconteceu. Pedro negou Jesus não uma vez, mas 3 vezes. E Pedro nega Jesus. Jesus é preso, é crucificado. E, queridos, uma das coisas mais interessantes que eu acho do momento do túmulo, da visita ao túmulo vazio, está registrado em Marcos. Quando aquele mensageiro que está ali na beira do túmulo de Jesus, quando as mulheres vêm no domingo de manhã, o mensageiro, um anjo possivelmente, diz assim: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E diz assim: ele foi ao encontro de Pedro. Ele foi ao encontro de Pedro. Por que de Pedro? Por que não disse ele foi ao encontro de Pedro, de Tiago, de João, de Tomé? Por que não disse? Disse ao encontro de Pedro e dos outros, mas ao encontro de Pedro. Por que Pedro? Então, queridos, Pedro era naquele momento alguém que precisava muito particularmente da ação perdoadora de Jesus na vida dele, do resgate da sua autoestima. Pedro precisava ser curado emocionalmente, espiritualmente, por causa de todos os fatos que tinham acontecido e que levaram à crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro carregava uma culpa imensa, do tamanho do mundo, nas costas dele. E quando Jesus foi crucificado, Pedro se mandou, saiu fora de Jerusalém, fugiu e foi para Galiléia. Mas Jesus ressuscita e disse: eu vou lá me encontrar com Pedro. Sabe, queridos, por que pessoas não se perdoam? Por que pessoas não se perdoam? Vamos ver alguns pontos pelos quais as pessoas não se perdoam. Em primeiro lugar, porque as pessoas não sabem lidar com a sua própria humanidade, com a sua fragilidade. Quando Jesus falava da fragilidade de Pedro, Pedro não aceitava. Quando Jesus dizia que ele era uma pessoa falha, que ele ia falhar, ele não aceitava. Ele negava a possibilidade de fazer aquilo que Jesus dizia que ele ia fazer, como humano que ele era, como frágil que ele era. Eu acho que Pedro, por viver ao lado de um homem perfeito, imaginou que ele tivesse imunizado de pecar, ele tivesse imunizado, vacinado contra o pecado, e se achava assim uma pessoa que realmente não iria falhar. Sabe, queridos, a vivência do Evangelho muitas vezes nos faz pensar isso. Então, porque nós estamos frequentando a igreja, viemos aos cultos, temos um contato com a palavra de Deus, oramos e falamos com o Pai, nos relacionamos com o corpo de Cristo, muitas vezes nós imaginamos que isso nos torna alguém imunizado contra a queda, contra o erro, contra o pecado, contra a falha. Isso não nos vacina. Um homem que viveu no 2º século antes de Cristo, um poeta e dramaturgo romano chamado Públio Terêncio, ele disse uma frase uma vez muito interessante. Ele diz assim: eu sou um homem e nada do que é humano me é estranho. O que ele está dizendo? Todo ser humano devia compreender a fragilidade da vivência humana. Sabe, queridos, nós todos temos um germe de humanidade, e na sua pior espécie, no seu pior sentido. É claro que todos devemos buscar uma vida santa, mas quando nós pecamos, ou quando nós pecarmos, quando nós falharmos, quando fizermos alguma coisa que Deus não se agrada, nós não devemos dizer assim: eu não podia ter feito isso. Sim, você podia, tanto é que fez. Nós temos que simplesmente reconhecer a nossa humanidade, a nossa fragilidade, lidar com a nossa dificuldade, com o nosso pecado, falar com Deus sobre ele e nos libertar da culpa
do pecado. Então, uma das razões pelas quais nós temos dificuldade para lidar com o auto-perdão, nos perdoarmos, é exatamente a dificuldade de não saber lidar com a nossa própria humanidade. Em segundo lugar, nós temos facilidade, algumas pessoas têm uma facilidade enorme em se culpabilizar. Um estudo da personalidade de Pedro nos revela que ele é um homem impulsivo, ou seja, uma pessoa que faz para depois pensar. E as pessoas que são assim, que fazem para depois pensar nas consequências, não é? Estou lembrando de um paciente que eu atendi essa semana em Macaé, uma pessoa que faz para depois pensar nas consequências, ele é uma pessoa que tem a sensibilidade à flor da pele, é uma pessoa que não se controla muito, e essas pessoas são muito sensíveis, e assim como elas fazem sem pensar, depois olham a consequência, quando olham a consequência, elas têm uma tendência muito grande de se culpabilizar, mais do que aqueles que refletem antes de fazer. A personalidade de Pedro era essa. Quando Pedro nasceu, ele foi batizado com o nome de Simeão, ou Simão. Quando Jesus olhou para Pedro, olhou por baixo da pele de Pedro, olhou na parte subcutânea de Pedro e disse: Pedro, eu vou te chamar de pedra. E ele disse: você agora não é mais Simão, você será chamado Pedro. Pedra, pequena pedra, pedregulho. Eu acho que quando ele chamou Pedro de pedra, Pedro disse: eu não sou pedra. Pedro, no mínimo naquela época, era uma lama viscosa, não é? Uma lama movediça, uma lama inconsistente. Mas Jesus chamou ele de pedra. E eu acho que Pedro quis ser pedra todo o tempo. Ele não queria assumir que ele não era pedra ainda. Ele vai ser pedra depois do Pentecostes, possivelmente. Mas nesse momento ele ainda não é pedra. Sabe, querido, pessoas sensíveis desse jeito, como Pedro, têm uma facilidade enorme de colar neles, de decalcar, de tatuar-se neles as culpas. E eles ficam lá impregnados com essas culpas da sua história, do seu passado, da sua vida. A culpa cola fácil em gente que tem baixa estima. A culpa cola fácil em gente que viveu num ambiente repressivo, dentro de casa, da criação dos pais, ou que se permite reprimir pela mensagem da religião. Então essas pessoas reprimidas na religião, reprimidas na família, elas têm uma tendência enorme de abstrair, de receber, de colar em si a culpa das coisas que fazem. Pedro era alguém assim, colava fácil culpa nele. Hoje de manhã o pastor Roberto fez uma citação aqui, sem falar o nome, mas falando de Martinho Lutero. Martinho Lutero, o reformador, ele era um homem assim, tipo Pedro. Pedro era tipo Martinho Lutero, que é tipo de muita gente que está aqui. E Lutero tinha essa sensibilidade, essa facilidade enorme de se culpabilizar. Quando Lutero vai para o mosteiro agostiniano, que era o mosteiro mais rígido que tinha, Lutero tinha um confessor, alguém a quem ele se dirigia para contar os seus pecados. Ele chamava Staupitz, Johann Staupitz. E ele então ia para lá, às vezes de madrugada, batia lá naquela porta do seu confessor, e ele levantava com os olhos assim, com aquela lâmpada na mão, e dizia: o que você quer, Lutero? Eu preciso confessar. Mas o que você fez, Lutero? O que aconteceu? Olha, eu me lembrei que eu estava na beira da calçada, tinha uma pessoa querendo atravessar, e eu não ajudei ela a atravessar, não estou aguentando de culpa. Eu tive um pensamento impuro, eu pensei numa coisa ruim, puxa vida, eu estou me sentindo muito culpado. E ele: tá bom, Lutero, vem aqui, vamos orar por você. E aí dizia para o Lutero: Lutero, por favor, não bata mais aqui de madrugada, só quando tiver um pecado realmente significativo, alguma coisa grande, aí você vem aqui, por favor, me deixa dormir. Lutero era alguém assim. Queridos, há muitas pessoas na igreja que se culpam por pecados que não são pecados. A pessoa que muitas vezes se culpa na igreja por legalismos. Pessoa que não vem no culto no domingo de manhã e fica carregando um peso a semana toda porque não veio ao culto no domingo de manhã. Quem disse que isso é pecado? Mas para algumas pessoas pode ser que isso se torne uma coisa pesada e culpabilizante. Pessoas que não entregaram o dízimo
e que não puderam entregar naquele mês por alguma situação, algum problema que aconteceu, e eles então carregam aquele peso, aquela mágoa, aquela tristeza, aquela angústia. Sabe, queridos, há muitas coisas que nós deixamos de fazer e que não são pecado, mas nós muitas vezes carregamos essas coisas dentro de nós como se elas fossem pecado, e a culpa fica ali gravada, decalcada em nós. Mas há uma outra razão pela qual as pessoas não se perdoam, além de se culpabilizarem muito facilmente, né? Além de que não sabem lidar com a sua própria humanidade, há pessoas que ficam olhando o tempo todo para as falhas que cometeram no passado. Sabe, queridos, o pecado de Pedro não foi um pecado qualquer, foi um pecado que teve consequências cósmicas, foi um pecado que ficou conhecido no mundo inteiro. Aliás, alguém disse que Deus é meio fuxiqueiro, porque ele botou na Bíblia os podres de todo mundo, né? Para todo mundo saber, né? Mas Pedro não pecou um pecado tão simples assim. Ele negou Deus. E por causa da negativa dele, não é? E diante da negativa dele, ele se esquivou. Por causa da negativa dele, ele se esquivou de estar sofrendo junto com Jesus. Não, eu não conheço, não sei quem é esse homem, nunca vi na minha vida, nem tão gordo, nem tão magro. Não sei nada dele, não. Isso foi uma coisa terrível para Pedro. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas que Pedro negou Jesus 3 vezes. O galo cantou, aquele galo, eu acho que nunca mais Pedro deixou de ouvir o canto daquele galo. Gente, será que esse galo não para de cantar na minha mente? O galo cantou. A Bíblia diz que quando Pedro negou Jesus a 3ª vez, Jesus ia passando e fixou os olhos em Pedro. Você imagina o olhar de Jesus para Pedro? Que olhar foi esse? Algum dia a gente pode especular sobre isso. Que olhar foi esse? Mas Jesus olhou para Pedro. Eu imagino que aquele olhar de Jesus ficou colado na mente, nas paredes da mente de Pedro durante muito tempo, principalmente naqueles primeiros dias depois do acontecido. Aquele olhar de Jesus ficou ali marcado na mente de Pedro. Ele havia tomado uma decisão de consequências terríveis. Sabe, queridos, essas situações, essas falhas que cometemos no passado, muitas vezes tornam a nossa vida miserável no presente e ameaçam o nosso futuro. Uma vez uma jovem estava num consultório e ela tinha dificuldade de se relacionar sentimentalmente. Ela começava a namorar e ela arranjava um jeito de terminar os relacionamentos. E havia uma coisa inexplicável, os rapazes não entendiam o que acontecia, porque o namoro estava indo bem, de repente ela não queria mais. Mas ela também se afligia com aquilo. E na terapia veio à mente uma cena no passado. Um dia em que ela sai com o namorado no carro dele, e a mãe dela sempre tinha dito para ela, olha, cuidado, hoje, isso foi um tempo atrás, né? Cuidado ao entrar no carro de um namorado. Eu quero dizer para vocês que a minha sogra me proibia de levar minha namorada no meu carro. Eu tinha um Fusquinha 62, mas eu estava na Tijuca, ela ia para Sulacap e eu ia para lá namorar ela. Ela tinha que ir de ônibus e eu de carro do lado do ônibus, né? Eu não podia colocá-la no meu carro. E ela não ia mesmo. E eu também nem insistia, tinha o maior medo de fazer isso, né? Porque eu gostava muito, e ainda amo muito a minha esposa, eu não queria terminar o relacionamento, eu acatei. Mas vejam só, essa pessoa aqui entrou no carro do namorado, e ele levou ela para um determinado lugar, um pouco ermo, e lá tentou ter uma relação sexual com ela. E ela lutou muito para que aquilo não acontecesse. Em algum momento ele abriu a porta do carro e botou ela para fora, e foi embora, e deixou ela lá. Ela nunca mais esqueceu disso. E o pior é que em algum momento da vida dela, ela desculpou ela perdoou esse rapaz. Ela podia dizer que perdoou esse rapaz. Mas ela disse, eu não podia ter entrado naquele carro. Se eu me lembrasse e acatasse o que minha mãe tinha dito, eu não teria entrado naquele carro. Quer dizer, aconteceu isso porque eu provoquei. Eu sou culpada disso.
E ela então, sempre que se relacionava com alguém, por causa dessa culpa e do medo que essa lembrança trazia, ela acabava com os relacionamentos. Sabe, queridos, há vítimas de estupro, e hoje eu estava lendo assim de passagem na estrada, parei num posto para abastecer, vi o jornal O Globo, estava lá, o aumento do estupro no Brasil de uma maneira assustadora. Há muitas vítimas de estupro que começam a buscar os motivos que ela deu para que houvesse o estupro. Ou seja, são pessoas que ficam olhando para trás e sempre estão encontrando falhas na sua vida. E pessoas que ficam amarguradas porque não conseguem se perdoar dessas situações. Em quarto lugar, pessoas muitas vezes não perdoam a si mesmas porque não entendem a doutrina da graça. Não entendem a graça de Deus. Depois de sua negação, Pedro, tomado de culpa e dor, arruma os trapos e cai fora. Pedro não vê saída para ele. A única saída para ele é a estrada que vai levar de Jerusalém para Galiléia. É a saída que ele vê. Claro que Pedro não conhecia a carta de Paulo aos Romanos, não tinha acesso a esse material. E ele não conhecia aquela expressão que onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Ou na linguagem do Eugene Peterson, na sua Bíblia Mensagem, o pecado não tem chance de competir com o perdão poderoso chamado graça. Queridos, a doutrina da graça é uma das mais importantes de toda a teologia, mas é também uma das mais incompreendidas e mais inexplicáveis aos olhos de algumas pessoas. Pessoas permanecem na culpa e na dor porque não conseguem entender que algo tão terrível da sua história, algo tão tremendo, tão impactante que aconteceu no seu passado, aquela falha que cometeu, aquela situação que viveu, aquela coisa que permitiu que acontecesse, que isso pode ser resolvido repentinamente, num determinado momento, quando você pede e recebe o perdão de Deus e você se perdoa a si próprio. Sabe, queridos, há duas questões em relação a isso. A graça perdoadora ou o perdão gracioso não é uma coisa tão simples, porque primeiro você precisa se arrepender. Sabe, queridos, quando nós pedimos perdão a Deus, ele tem que estar calcado, alicerçado, fundado num coração quebrantado, arrependido, num coração que entende que feriu o coração do Deus amoroso. Então, há uma coisa interna que precisa ser considerada para você experimentar essa graça. A segunda coisa é que a graça perdoadora ou o perdão gracioso é grátis e simples para nós, mas não saiu barato para Jesus. Quando nós queremos ver o custo dessa graça e o custo desse perdão, nós temos que olhar para a cruz. Nós temos que olhar para o madeiro, olhar para aquele corpo no madeiro. Aquele corpo que Isaías disse que não parecia nem ser um homem, talvez tivesse mais aparência de um animal sendo sacrificado no matadouro. E é assim mesmo que Isaías diz que ele foi levado ao matadouro. Mas ele perdeu, não havia formosura, não havia nem semelhança de homem naquele corpo que estava lá. Quando nós olhamos para esse monte da caveira e nós olhamos para essa cruz sangrenta, nós podemos entender o custo do perdão. Como que você pode, diante desse custo do perdão tão grande que ele pagou para que você ficasse aliviado do seu pecado e da sua culpa, você ainda mantém a sua culpa? Você não conhece, talvez, a doutrina da graça. E também, talvez não conheça o perdão divino. Queridos, Pedro não conhecia, em quinto lugar, o perdão divino. Pedro não conhecia a dimensão do perdão divino. Porque Pedro, e esse texto nós vamos estudar hoje à noite, perguntou um dia para Jesus: Jesus, até quantas vezes eu tenho que perdoar alguém? Espera aí, quantas vezes? 7? Quando Pedro queria estabelecer um limite para o perdão, ou queria que Jesus desse um número, me dá um número de quantas vezes eu tenho que perdoar uma pessoa, é porque Pedro não entendia o perdão de Deus. Pedro olhava o perdão de Deus de uma forma humana demais.
Ele não podia entender o perdão na perspectiva divina, e esse é um problema, porque quando nós temos dificuldade de perdoar uma pessoa, é porque nós conhecemos o perdão numa perspectiva humana, não olhamos para a dimensão divina do perdão. Uma vez, eu acho que foi Lutero, um dos reformadores, não sei se foi Zwinglio, teve um encontro, acho que foi Lutero, com Erasmo de Roterdã, que naquela época estava divulgando, disseminando o humanismo na Europa. Então eles dois discutiram, porque o humanismo estava graçando naquele tempo, e assim também como o evangelho, o protestantismo através da reforma também, e os dois eram dois líderes, Erasmo de Roterdã e Lutero, e os dois se encontram. Então Lutero pergunta a Erasmo sobre a compreensão dele da graça de Deus e do perdão de Deus, e Erasmo começa a dizer o que ele achava do ponto de vista humano, e Lutero diz para ele: sabe, a sua visão de Deus é humana demais. A sua visão de Deus o humaniza Deus mais do que deveria. Sabe, queridos, muitas vezes nós humanizamos o perdão e não compreendemos, e é claro que temos que humanizar, porque eu é que vou ter que praticar, mas eu tenho que olhar a dimensão desse perdão numa perspectiva divina. E Jesus diz para Pedro: Pedro, não 70 vezes 7, mas isso é um número 490? Não, Pedro, Jesus está dizendo: Pedro, é muito mais do que você pensa. Você pensa humanamente, humano demais. Eu quero que você olhe o perdão numa concepção divina. E ele vai contar a parábola do credor incompassivo, que nós vamos usar hoje à noite. Sabe, queridos, de fato Pedro não conhece o perdão divino, conhece uma categoria de perdão humana demais. Talvez você carregue a culpa de alguma coisa da sua história, do seu passado. Você não perdoa algo que você fez, ou uma forma como você reagiu a algo que fizeram com você na sua história, no seu passado. Você não consegue se perdoar por essa situação, e talvez é porque você não conhece o perdão de Deus. Sua visão é humana demais. A sua visão é de 7 vezes no máximo, mas o perdão de Deus continua agindo sobre a vida, e por isso, perdoe-se em nome de Jesus. Mas não acabou. Agora nós temos um outro ponto. O que acontece com pessoas que não se perdoam? Quais são os efeitos da falta do auto-perdão na vida de uma pessoa? Eu vou falar 4, podia falar 8, mas eu escolhi 4. E não quer dizer que essas 4 aconteçam com todo mundo, mas uma delas talvez aconteça com você que não se perdoa. Em primeiro lugar, as pessoas afastam-se do contato com o sagrado. Afastam-se do contato com Deus e com o ministério que tem. A Bíblia diz no verso 3 do texto que nós lemos, que Pedro vai embora para Galiléia, larga lá em Jerusalém Jesus e toda a sua promessa de ressurreição. Ele não quer saber disso, ele vai embora. Por quê? Porque ele está carregado pelo peso da culpa. A Bíblia diz que ele chega lá e diz: eu vou pescar. Pescar é o que Pedro sempre fez. Um dia Jesus disse: deixa as redes e se torne um pescador de homens. Ele agora disse: olha, diante da culpa eu não quero mais pescar pessoas, eu quero pescar peixe mesmo, robalo, tainha, eu quero pescar esse tipo de pesca. E Pedro então larga aquilo para o qual Jesus tinha chamado ele de ser um pescador de homens. Sabe, queridos, muitas vezes as pessoas, quando têm um pecado na sua vida que não conseguem se perdoar, trazem aquela marca. Eles vão desanimando da fé, porque eles acham que entrar aqui nesse forno espiritual, de alguma maneira, vai fazer alguma coisa mágica na vida dele. E não faz. E as pessoas entram na igreja culpadas e saem da igreja culpadas. E não conseguem deixar a culpa, porque isso não é uma mágica. Precisa ser tratado isso diante de Deus. Então, queridos, pessoas que não se perdoam podem se afastar do culto, do serviço, do ministério. Não é agradável sentar nesses bancos aqui cada domingo e parece que o pastor preparou a mensagem para você e as pessoas dizem assim: puxa, parece que foi para mim. Isso é uma mensagem que coloca você confrontado com essa ideia de que você tem um pecado na sua vida não resolvido, não tratado, não perdoado ainda por você mesmo. E talvez não experimentasse ainda, ou não experimentou ainda o perdão de Deus. Não é agradável ficar aqui e as pessoas então dizem: eu não vou mais lá.
eu vou lá para me inquietar, eu vou lá para me angustiar, eu vou lá para me sentir mais culpado. E é claro, o Evangelho faz isso. Porque quando você se confronta com a palavra, você se sente culpado mesmo, mas Jesus oferece a libertação pela cruz. Não duvidem, boa parte daqueles que se afastam da igreja, e às vezes até do ministério, se afastam porque não se perdoam por causa do passado. Segundo, uma outra consequência da falta do auto-perdão. Primeiro, afasta-se do contato com o sagrado. Segundo, permanece no processo de autopunição. Aquele que não se perdoa, permanece o tempo todo acreditando que tem que pagar a conta. Eu tenho que fazer alguma coisa para pagar essa conta, para purgar esse pecado, para resolver essa questão da minha vida. Uma ocasião eu fui a Aparecida do Norte fazer uma série de conferências numa igreja batista. Lá em Aparecida do Norte tem igreja batista, sabiam? Tem igreja batista lá. E eu fui lá fazer, na época, o pastor Sérgio, missionário que teve nessa igreja e falecido, né? Ele me convidou para ir lá fazer uma série de conferências. E uma das coisas que a gente fazia durante o dia era evangelizar pessoas ali perto do santuário de Aparecida. E a gente viu várias vezes, são as passarelas que levam as pessoas até a entrada do templo, né? E havia pessoas andando de joelhos, com os joelhos sangrando, pessoas machucadas, e a gente parava, se ajoelhava ao lado delas e ficava ali conversando com elas, andando um pouquinho do lado delas, levando a palavra de Deus, e elas estavam ali porque elas precisavam resolver um problema com Deus. E elas achavam que elas tinham que fazer alguma coisa para pagar aquilo. Elas não conheciam e não conhecem a graça, tem que fazer alguma coisa para pagar. Sabe, querido, na Idade Média, o conceito de culto era quase sempre alguém que comparece diante de Deus para amansar Deus com as suas ações. Alguém que se sentia tão culpado que vem para o templo e chega aqui, ele tem que fazer coisas, ele tem que ter ritos religiosos, ele tem que operar coisas para poder tornar Deus favorável a ele. As pessoas, quando iam para os mosteiros, as pessoas candidatas, os noviços, eles eram questionados: o que você veio fazer aqui? E eles diziam: vim procurar um Deus gracioso. Só que esse Deus gracioso tinha que ser alcançado pelo sacrifício que eles faziam, pelas noites de jejum, por dormir numa cama de pedra para não ter prazer, por comer comida sem sal para não ter sabor. Eu preciso fazer isso para agradar a Deus por causa dos meus pecados e por causa das minhas culpas. Sabe, queridos, pessoas que têm que pagar pelos seus erros. Nós muitas vezes não aceitamos que seja pela graça. Nós queremos ter o controle. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu posso fazer alguma coisa. Eu posso fazer. Nós queremos ficar no controle. A gente não quer entregar isso nas mãos de Deus e aceitar dessa forma pela fé. Nós temos que fazer coisas visíveis. Temos que operar. Temos que fazer algo. Mas é pela graça. Pessoas que permanecem nesse caminho da autopunição porque não se perdoam. Terceiro, pessoas que tornam-se compulsivos por religião. Queridos, conheci pessoas que aparentemente eram extremamente consagrados, fiéis, zelosos, mas eram apenas o que aparentava. Um dia a gente descobre que por trás daquela aparente consagração existe uma necessidade de se perdoar. E então a participação compulsiva em tudo que diz respeito à igreja, à religião, a Deus, esse envolvimento fanático, nada mais é do que uma tentativa de aliviar a sua consciência culpada. Sabe, queridos, geralmente pessoas que foram criadas no Evangelho e que em algum tempo, lá na adolescência, na juventude, entraram num desvio, e ali naquele desvio eles foram impactados por alguma decisão que tomaram, confrontando-se com todo aquele aprendizado da fé e todo o caminho que tinham até ali, eles começam a ficar então desejosos de voltar para a igreja. E eles voltam para a igreja muitas vezes para tentar recompensar ou tentar pagar aquele tempo do desvio.
E eles voltam assim uma seda com Deus, né? Voltam assim envolvidos, fazendo tudo, mas muitas vezes eles não se perdoaram e não receberam o perdão de Deus para o tempo do desvio, do tempo fora da igreja. No meu tempo de pastorado havia um rapaz, e eu sabia o que tinha acontecido na vida dele. Fiquei sabendo depois, mas eu vi aquele rapaz envolvido demais na igreja, mas fazia tudo, vinha em todo culto, tinha que pegar a cadeira, ele pegava, tinha que cozinhar, ele cozinhava, e na hora que era entrega de dízimo, ele vinha e começava a colocar dinheiro ali, colocava dinheiro, e ele trabalhava numa atividade que recebia muita nota pequena, e ele trazia aquele maço, as pessoas ficavam uma fila atrás dele assim, e ele coloca aquilo, ele não podia pedir uma chavezinha, entregar na mão do tesoureiro, não, mas ele tinha que colocar nota por nota, parece que cada nota que caía ali, ele se aliviava mais, ele ia colocando, ficava ali todo mundo atrás dele, e o pastor, eu esperando aquilo terminar, aquela fila lá na frente do gasofilácio. Depois, uma época, ele foi para Jerusalém, e um dia eu descobri, por trás daquele rapaz havia uma culpa. Ele havia tentado matar uma pessoa, e ele não se perdoava. Essa pessoa não morreu, mas ficou paralítico por causa da ação dele. Ele não se perdoava. Ele vinha, ele participava do culto, ele chorava, ele se batizou, ele participava, se envolvia, mas ele não se perdoava pela sua história, pelo seu passado. Sabe? Se tornam compulsivos por religião. Em quarto lugar, outra coisa que acontece com pessoas que não se perdoam, que continuam a vida frágeis emocionalmente. Sabe, queridos, quando alguém não se perdoa e prossegue assim, carrega sobre si um fardo opressor que mina suas energias emocionais e fragiliza o seu psiquismo e a sua relação com Deus. Quem carrega a culpa desenvolve medos infundados e inexplicáveis. Eu não tenho esse medo, não sei porquê. Tristeza constante, independente das circunstâncias, e sentimento de inferioridade. Pessoas que não se perdoam tornam-se compulsivos por religião, prosseguem frágeis emocionalmente. Agora, a última coisa. Como experimentar o auto-perdão nessa manhã? Se há alguém aqui que realmente olha para trás e percebe que, ouvindo essa palavra, veio à sua mente uma situação do passado em que ainda não se perdoou, e que toda vez que vem a luz e vem à mente, a consciência, o torna miserável, se sente culpado, se sente mal. O que fazer? Primeiro, admita o seu erro. Sabe, queridos, para começar um processo de cura, seja qual for, você tem que admitir o mal. Ninguém entra num tratamento sem antes ter a consciência de que está doente. Enquanto não temos a consciência que estamos doentes, não buscamos tratamento. Precisamos admitir o passado. Sabe, queridos, culpa não é necessariamente uma coisa ruim. Ela é inicialmente boa, porque culpa significa sensibilidade. Culpa significa que você se confronta com todo um referencial espiritual, moral, familiar que você recebeu e você quebrou isso. E se você quebra isso, você tem que se sentir culpado, sim. Quem não se sente culpado é porque tem uma consciência cauterizada, e é muito perigoso ficar ao lado de alguém que tem uma consciência cauterizada. Sabe, o primeiro passo para o auto-perdão é admitir que você sente culpa. É identificar a razão da sua culpa. Qual o pecado? Qual a falha? Qual o erro? E sabe, queridos, aqui eu preciso abrir um parênteses, uma coisa que eu ainda vou falar mais na frente, mas eu queria logo dizer aqui agora, porque eu acho que é tempo para isso. Há pessoas que estão culpadas indevidamente, que se culpam por alguma coisa em que não erraram. É a chamada falsa culpa. Em novembro, eu terminei uma terapia com um casal, lá em Macaé, depois de uns 3 ou 4 meses de terapia. Foi muito bacana, terminamos. Na última consulta, nós fizemos eles repactuarem, convidamos eles para repactuar o casamento, fizeram os votos que fizeram há um tempo atrás e saíram muito felizes para viver um novo momento na vida conjugal. Mas 2 semanas depois, eu estou chegando no consultório, recebo um torpedo daquela esposa, dizendo: Valdir, é o nome do rapaz, morreu ontem na BR-101 num acidente.
Queridos, aquilo foi um baque para mim. Fiquei mal. Passei aquele dia mal. Tinha estado comigo até 15 dias atrás, fazendo uma terapia. Ele se entregou à terapia, queria melhorar o casamento dele. Eu atendi, uma semana depois, essa viúva. Quando acontece uma coisa dessa, as pessoas têm tendência a se culpar. Ele saiu do Rio 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, para pegar um trabalho em Macaé 7. Ele pegava no trabalho. E ela disse: por que eu não vim com ele? Por que eu não vim com ele? Chorava. Ela queria se culpar por aquela situação. Sabe, quando acontece algo fora do nosso controle, que traz um impacto, nós tentamos nos culpabilizar. E nós temos que ser ajudado por alguém a considerar que não existe erro nisso. Porque há erro se ela não quis vir, se havia alguma coisa para resolver no Rio, e os dois consentiram de que era melhor ela ficar lá. Mas as pessoas tendem a se culpar. Sabe, queridos, não é essa culpa. Essa culpa precisa ser tratada também. Você precisa sair fora, porque não existe erro. Onde não existe erro, não pode existir culpa. Mas as pessoas têm muita dificuldade de admitir o seu passado, de falar. Às vezes chega no consultório, demora 2, 3 consultas e a gente sabe que ali tem um cerca Lourenço, né? Não vai no ponto. O ponto é difícil falar. É difícil falar. Eu estava uma vez ouvindo de uma pessoa um pastor que estava falando com uma senhora sobre a graça de Deus. Ela disse: mas não é possível, isso não existe. Essa coisa que você está falando, que Deus perdoa, que limpa o nosso coração, que a gente fica com a consciência aliviada. Não, isso eu não posso acreditar. E foi o pastor olhando na Bíblia, mostrando, e em algum momento virou para ela assim: há alguma coisa com você? E ela começou a chorar. Há mais de 30 anos atrás, ela tinha feito 3 abortos. E ela não se perdoava. E ela não podia aceitar que Deus pudesse limpar o coração dela desse pecado do passado. E ela não podia acreditar na graça de Deus. E ela estava resignada a carregar essa culpa para o inferno, a andar com ela, porque ela achava que não é possível que alguém possa tirar essa culpa. Mas sabe, querido, você precisa admitir se há algum erro na sua vida. Hoje é o dia de confessar os nossos pecados, porque Ele continua fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Segundo, aceite a sua impossibilidade de resolver essa questão da sua história sozinho. Você não vai resolver isso sozinho. Sabe, queridos, o versículo 4 diz que ao clarear da manhã, Jesus estava na praia de Tiberíades. Pedro negou Jesus possivelmente na quinta-feira. Jesus morreu na sexta-feira. Foi sepultado na sexta-feira. Passou sábado no túmulo. No domingo de manhã, Jesus ressuscita. Sai do túmulo de José de Arimateia. Jesus não teve um apagão na sua mente com 3 dias de túmulo. Quando ele acorda daquele momento de morte física, na mente dele aparece Pedro de Betsaida. Eu quero salvar Pedro. E ele sabia que Pedro estava carregado de culpa. Ele olhou para Pedro lá no pátio, quando ele estava sendo indagado por Caifás. Pedro nega. Jesus olha para Pedro. Jesus sabia que Pedro estava arrasado. Jesus sai do túmulo e disse: vou recuperar Pedro de Betsaida. Manhã de segunda-feira, Jesus sai do túmulo no domingo de manhã, possivelmente, em algum momento do amanhecer de domingo. E Jesus vai para o mar de Tiberíades. E Jesus chega lá ao amanhecer do dia. O dia estava clareando. Possivelmente Jesus viajou toda a noite, andou naquela madrugada, para que no novo dia não nascesse na vida de Pedro, sem que ele pudesse ser aliviado da sua culpa. Que Deus gracioso é esse. Queridos, Jesus deixa um recado às mulheres que vão no túmulo e diz assim: olha, Jesus ressuscitou e ele foi se encontrar com Pedro.
Ele veio se encontrar com você hoje de manhã aqui porque você não pode resolver isso sozinho. Pedro talvez tenha vivido mais 25 anos depois daquele dia. Mas se Pedro vivesse 1000 anos, ele não resolveria sozinho essa questão da culpa. Por isso Jesus vai no encontro de Pedro. Meu irmão, se há algo para resolver hoje, você precisa da presença de Jesus. Você precisa clamar a Jesus. E ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em terceiro lugar, considere seus possíveis e não o seu passado. Como Jesus chegou a Pedro, que negara 4 dias atrás. Jesus aparece lá de madrugada. E Jesus chama Pedro e diz assim: você pisou na bola. Você não podia ter feito o que você fez. Você me colocou numa furada. Olha, você foi avisado. Você não deu conta. Jesus não fez isso. E Jesus não faz isso. Jesus se aproxima de Pedro. E Jesus aborda a sua culpa de uma forma subjetiva, indireta, carinhosamente. Ele quer que Pedro pense. Mas ele não quer que Pedro permaneça na culpa. E ele não quer aumentar a culpa. Se você quer aumentar a culpa de uma pessoa, conta para ela o mal que ela fez. Conta e lembra para ela sempre. Como algumas vezes os pais fazem com os filhos. Ficam sempre lembrando o erro que ele cometeu. Sempre falando e trazendo à luz. E ficam reforçando essa culpabilização. Jesus não faz isso. Jesus sequer falou da negação de Pedro. Jesus se aproxima. Como ele se aproxima de você hoje. Não para te culpabilizar, mas para te resgatar. E Jesus pergunta: você me ama, Pedro? E cada vez que ele perguntava, Pedro respondia: Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu imagino que quando Jesus fez a primeira pergunta: Pedro, você me ama? Pedro foi lá no fundo da sua alma sondar seu coração e disse: eu amo meu Senhor. Eu fiz o que eu fiz, mas eu amo meu Senhor. Senhor, eu te amo. Naquele momento Pedro estava se resgatando, se recuperando da sua culpa, tratando, curando. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, você me ama? Pedro, segunda vez: eu amo, Senhor. Terceira vez: Pedro, você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Sabe, 3 vezes. 3 vezes Pedro negou Jesus. Jesus, com uma psicologia maravilhosa, 3 vezes pergunta: Pedro, você me ama? Aquela primeira negação está perdoada. Pedro, você me ama? A segunda está perdoada. A terceira está perdoada porque você declarou que me ama. E você, lá do fundo da sua alma, encontrou essa oportunidade para se recuperar da sua culpa diante de Deus. E Jesus dizendo: Pedro, para mim o passado passou. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos meus discípulos. Cuida das minhas ovelhas. Pastoreia o meu rebanho, Pedro. Jesus está dizendo: Pedro, você está pronto para continuar a sua obra. Você está resgatado. Sabe, queridos, hoje Jesus quer não apenas perdoar, mas quer que você também se perdoe. Mas ainda Ele quer que você seja um agente e um proclamador do perdão dele para outras pessoas. Você pode ser restaurado hoje. Em quarto lugar, você precisa receber o perdão de Deus. Quando Jesus convoca Pedro para pastorear as ovelhas de Jesus, ele está dizendo: você está perdoado, meu filho. Queridos, quando olhamos para a trajetória de Pedro, após esse café da manhã, à beira do Tiberíades, sabemos que Pedro recebeu esse perdão. Esse é um grande problema. As pessoas são perdoadas e não recebem perdão. Queridos, que coisa terrível é esta que Deus dá e nós não recebemos. Ele estende a mão e nós não pegamos. Deus fez um grande sacrifício para você receber o perdão e declarar-se perdoado, mas você insiste em manter-se culpado. Meu irmão, minha irmã, receba pela fé hoje o perdão de Deus. Não é algo que você tenha que sentir, mas é algo que você tem que crer. Desfrute esse perdão. E por fim, continue e prossiga olhando para Jesus. Prossiga olhando para Jesus. A última expressão
nessa terapia, nessa psicoterapia espiritual, no divã do Tiberíades, a última expressão de Jesus para Pedro nesse diálogo foi essa: Pedro, segue-me. Pedro, segue-me. Venha, continue comigo. Venha. O mesmo Pedro, o mesmo Jesus, 5 dias depois, 3 anos antes, Jesus disse para Pedro: Pedro, segue-me. E Pedro largou a rede, largou o barco e veio atrás de Jesus. Agora Jesus, 3 anos depois, diz novamente: Pedro, segue-me. E o que Pedro tem que largar agora? A sua culpa. O seu barco agora é a sua culpa, é o seu passado, é a sua história. E tem que ficar olhando para Jesus e seguir adiante. O que você pode fazer hoje, agora, nesse instante? Primeiro, creia que o seu pecado foi removido. Jesus diz para o paralítico de Cafarnaum: filho, os teus pecados estão perdoados. Se há alguém aqui nessa manhã que, diante dessa mensagem, trouxe à mente algo que ainda o torna inferiorizado diante de Deus, trouxe alguma coisa do seu passado, da sua história, à sua mente, que o deixa se sentindo mal, angustiado, isso veio à sua mente, mas durante essa mensagem você percebeu, e você entendeu, e você crê. Deus está estendendo o perdão dele novamente para você hoje. E quando você recebe esse perdão, você também vai se perdoar em nome de Jesus. O pecado foi removido. O escrito de dívidas foi pago. Você não deve mais nada. Então, receba o perdão de Deus. Segundo, aceite a solução divina. Deixa eu dizer para você, meu irmão, minha irmã, não há nada que você possa fazer por você próprio. E graça é isso. Uma vez eu levei uma pessoa no hospital que ele ia ser operado. Eu fiquei com ele até o momento em que ele entrar na sala de cirurgia. E quando ele foi, eu fui do lado da maca. E quando abriu a porta do centro cirúrgico, onde ele ia entrar, ele chorou. Eu disse: agora você está nas mãos de Deus para cuidar de você. Ele não podia fazer mais nada. E para caracterizar que ele não pode fazer mais nada, a primeira coisa que aconteceu com ele lá dentro do centro cirúrgico, ele foi anestesiado. Você não pode fazer nada. Não tente fazer nada. Você tem que deixar eu fazer. E ele está ali agora, anestesiado. Ele não pode tentar se ajudar. Ele não pode meter o bisturi nele mesmo. Então eu vou te anestesiar para você não fazer nada e ficar nas minhas mãos. Sabe? Você não pode fazer nada. Aceite a solução divina, que é a solução da graça. É gratuita. E agora, ore pelo alto perdão. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí no lugar onde você está. Eu vou ler uma oração que eu li, fiz algumas adaptações. E eu queria que você orasse essa oração hoje de manhã. Não precisa orar em voz audível, como o pastor Vitor faz aqui algumas vezes. Você vai orar de você para você. E se você se enquadrar nessa oração no final, eu vou querer orar só por você, especificamente. Enquanto a igreja vai continuar orando por aqueles que necessitam do alto perdão hoje. Feche os seus olhos. Vamos imaginar que nós estamos à beira do mar de Tiberíades. Ouvimos as ondas quebrando a beira-mar. Jesus está aqui. E Ele está perguntando se nós o amamos. E nós vamos então olhar para o nosso passado e a nossa história. E vamos declarar o nosso amor a Jesus, compreendendo que o amor dele cobre os nossos pecados. Então agora, em nome de Jesus, eu gostaria que você, de olhos fechados, aí no lugar onde você está, silenciosamente, você dissesse assim: Senhor,
entendo que fiz coisas erradas que te desagradaram, que me trouxeram culpa. E por isso eu te peço perdão. Perdoe-me pela minha tolice, pela minha ignorância, pela minha desobediência, pelo meu egoísmo. Eu não quero viver longe de ti. Eu quero estar perto daquele que mais me ama e não quero viver longe daquele que mais me ama. Agora, Pai, eu te suplico, no nome de Jesus, que tu me restaure completamente e me use no teu reino para apacentar as tuas ovelhas. Pai, obrigado pelo teu amor incondicional e pela cura que eu estou recebendo agora, através do perdão. Obrigado pela tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Permaneça de olhos fechados, de fronte inclinada. Eu queria saber quantos fizeram essa oração porque se sentiram acusados, talvez por Satanás, lembrados, talvez pelo Espírito Santo, de um pecado do passado, de uma situação que te angustia ainda hoje. Mas você fez essa oração. E agora, a paz de Deus, que excede todo entendimento, está absolutamente reinando no seu coração. Você está certo que foi perdoado, seu pecado foi removido. Mas você também está muito certo de que você nunca mais vai usar essa expressão, por que eu fiz isso? Você vai dizer, Senhor, obrigado pelo passado que foi tratado agora. Se você fez isso, se essa é a sua situação, eu queria orar especificamente por você nessa manhã. Aí no lugar onde você está, erga a sua mão, diz, eu fiz isso. Essa é a minha história. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Muitas mãos levantadas. Na galeria, várias mãos levantadas também. Pessoas que estão dizendo, hoje eu recebo perdão e me perdoe em nome de Jesus. Pai, essas pessoas ergueram as suas mãos num testemunho de fé nesta manhã. Eles acreditam mesmo, confiam que o Senhor já tem perdoado e que eles não querem mais sair daqui, como já saíram outras vezes, talvez, carregando culpa. Mas agora eles recebem graciosamente, porque é por tua graça, o teu perdão. E eles também reconhecem o seu erro, mas estão completamente aliviados do erro do passado, porque eles também estão se perdoando. Eu louvo o teu nome por essas vidas e peço que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos cantar para encerrar assim o nosso culto. Ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas águas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas
Segure na mão do seu irmão que está do seu lado. Vamos terminar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa, poderosa, perdoadora do Senhor Jesus sejam sobre todos nós, bem como as consolações do Espírito Santo nesta manhã, não só para nós aqui, mas para todo irmão nosso, todo povo que se chama pelo teu nome, em qualquer lugar deste planeta, não só agora, mas para sempre. Amém e amém, Senhor. Podem sentar aqui, em nome de Jesus.